Primeiro livro das Crônicas, capítulo 3. Descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Aminon, de Ainoã a Jezreelita; o segundo Daniel, de Abigail a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias de Abital; o sexto Itreão de Eglá, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia e Sobabe e Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Bet-sua, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar e Elisama e Elifelete e Nogá e Nefeg e Jafia e Elisama e Eliada e Elifelete, 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Roboão, e seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Josafá, e seu filho Jeorão, e seu filho Acasias, e seu filho Joás, e seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e seu filho Acaz, e seu filho Ezequias, e seu filho Manassés, e seu filho Amon, e seu filho Josias. E os filhos de Josias foram: o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim: Jeconias, seu filho, e Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias: Assir e seu filho Selatiel. E os filhos deste foram Malquirão, e Pedaías, e Senazar, e Jecanias, e Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaías: Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel: Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã. E Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe-Ezede, 5. E os filhos de Ananias: Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, e os filhos de Secanias. E o filho de Secanias foi Semaías. E os filhos de Semaías: Atus, e Igal, e Baria, e Nearias, e Cefate, 6. E os filhos de Nearias: Elioenai, e Ezequias, e Azricão, 3. E os filhos de Elioenai: Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani, 7. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, e Esrom, e Carmi, e Ur, e Sobal. E Refaías, filho de Sobal, gerou a Jaate, e Jaate gerou a Almai e a Laade. Estas são as famílias dos Zoraitas. E estes foram os filhos do pai de Etã: Jezreel, e Isma, e Idbaz. E era o nome de sua irmã Azelelpoini. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Estes foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, 2 mulheres, ela e Naara. E Naara deu à luz a Uzão, Éfer, Temene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. E os filhos de Ela: Zerete, Eizar e Etã. E Cós gerou a Anube e a Zobeba, e as famílias de Asriel, filho de Arum. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafa, e a Pazeia, e a Teína, pai de Irnaás. Estes foram os homens de Reca. E foram os filhos de Kenaz: Otniel e Seraías.
e filho de Otniel, a Tati. E Meonetai gerou a Ofra e Seraías a Jobabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iro, Elá e Naã. E o filho de Ená, Kenaz. E os filhos de Jealelel, Zife e Zifa e Tíria e Azareel. E os filhos de Ezra, Jeter e Mered e Éfer e Jalom. E teve mais a Miriam e Samal e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jared, pai de Gedor, e a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simeão, Amon e Rina, e Ben-Anã e Tilom. E os filhos de Ize, Zoete e Ben-Zoete. E os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa dos obreiros de linho em Bet-Asbeias, como também Joaquim e os homens de Cozeba, e Joás e Sarafe, que dominaram sobre os moabitas, e Jesubileém. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram os oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados. Estes ficaram ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim e Jaribe e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibzão e seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel seu filho Zacur e seu filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhas. Porém seus irmãos não tiveram muitos filhos, e toda a sua família não se multiplicou tanto como as dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e em Azar-Sual, e em Bila, e em Ezem, e em Tolade, e em Betuel, e em Orma, e em Ziclag, e em Bet-Macabote, e em Azar-Suzim, e em Bet-Biri, e em Saraim. Estas foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram suas aldeias, Etã, e Aim, e Rimon, e Toquém, e Azã, 5 cidades com todas as suas aldeias que estavam em redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém Mesobabe, e Janleque, e Josa, filho de Amazias, e Joel, e Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, e Elioenai, e Jaacobá, e Jezoaías, e Asaías, e Adiel, e Gesimiel, e Benaia, e Ziza, filho de Sifi, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. Estes, registrados por seus nomes, foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de Cã habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram todas as tendas e habitações dos que se achavam ali, e as destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Petalias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filhos de Ize, levaram por cabeças, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel.
Enoque e Palu e Esrom e Carmi. Os filhos de Joel: Semaías, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaías, seu filho, Baal, seu filho, Beera, seu filho, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou preso. Este foi o príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer, até Nebo e Baal-Meon. Também habitou na banda do Oriente, até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas, defronte de toda a banda oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Salca. Joel foi chefe, e Safã o segundo, porém Janai e Safate ficaram em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba, e Jorai, e Jacã, e Ziá, e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abigail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesizai, filho de Jado, filho de Buz. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais. E habitaram em Gileade, em Bazã, e nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrabaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben e dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, houve 44.770 que saíam à peleja. E fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Naphes e a Nodabe, e foram ajustados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em suas mãos, porque clamaram a Deus na peleja, e lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 almas de homens, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, de Bazã até Baal-Hermon, e Senir e o monte Hermon, e eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Éfer e Ize e Eliel e Asriel e Jeremias e Odavias e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas de seus pais. Porém transgrediram contra o Deus de seus pais e foram após os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala e a Abor e a Ara e ao rio Gozã até o dia de hoje.